ouvir a voz do Salvador. Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Irmãos, eu vi na história há um tempo que um capitão do exército do imperador Adriano, chamado Tarântios, ele recebeu um direito, uma bênção, alguma coisa lá que o general, aliás, o imperador falou para ele: eu vou te presentear com uma coisa, faz um pedido, o que você quiser, e eu vou te presentear. E ele chegou muito constrangido diante do imperador e disse para ele: eu quero construir um templo para que os meus irmãos cristãos possam adorar a Deus. Dizem que o imperador, na hora que pegou aquele papel, rasgou o papel todo, jogou no chão e falou para ele: pronto, esse passou, agora pede alguma coisa para você. Aqui nós temos uma história também sobre um templo. Israel tinha construído um templo lá em Jerusalém. Depois eles adoravam a Deus com muita fidelidade, em épocas mais difíceis, em época de mais obediência, e depois eles foram pecando e vivendo uma vida relaxada diante de Deus. Eles continuavam adorando, continuavam indo ao templo, mas a vida relaxada diante de Deus. As coisas de Deus estavam sempre em último lugar. E Deus resolveu pesar a mão sobre Israel. Levou Israel exilado para a Babilônia. Lá ficaram 70 anos pelo menos, e toda aquela geração morreu, de líderes, de jovens, de ferreiros, de pessoas que tinham influência, levaram todos exilados, e agora eles tinham voltado para Jerusalém.
mais ou menos 50 mil pessoas talvez voltaram para Jerusalém. Voltaram, e aí quando eles voltaram para lá, eles foram cada um poder cuidar da sua vida, e reorganizar, acertar as suas coisas. E aí Deus resolve mandar o profeta falar com eles para poder tratar da vida deles, porque ele diz: gente, vocês não entenderam. Vocês, às vezes, vocês vivem como se não houvesse Deus. Às vezes, vocês vivem como se tudo fosse uma questão de sociologia. Depende quem é o rei, depende quem é o presidente, depende quem é o governador, depende se está tendo crise, depende se o clima está bom. Às vezes vocês vão vivendo a vida como se tudo fosse uma questão humana. Vocês estão aí, eu quero tratar algumas coisas com vocês. Eu quero convidar vocês a lerem comigo nesse capítulo, para a gente poder meditar sobre esse tratamento de Deus com o seu povo, quando Deus resolve tratar o seu povo. A primeira coisa, ele conscientiza o seu povo do seu estado espiritual. Essa é a primeira coisa. O Senhor chama a atenção deles, para poder dar uma consciência para eles, para poder dizer: gente, presta atenção, eu vou mandar o meu profeta vai falar algumas coisas para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou querendo mostrar para o coração de vocês. A primeira coisa, ele diz ainda no versículo de número 2, ele diz: veio, pois, a palavra do Senhor ao profeta, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, no versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Voltaram, todo mundo para Jerusalém, o templo tinha sido destruído, agora nós precisamos dar uma arrumada na nossa vida, vamos lá. E cada um foi construir a sua casa, e cada um foi cuidar do seu negócio, e cada um foi ver a sua terra, e cada um foi retomar o seu modo de vida, porque afinal de contas nós temos de comer, nossos filhos têm que ter conforto, nós precisamos dar segurança para a nossa família. Então vamos fazer o seguinte: vamos cuidar das nossas casas, vamos cuidar dos nossos negócios, vamos cuidar da nossa construção, vamos cuidar, porque é muito importante que a gente cuide das nossas coisas. E o Senhor diz: é assim que vocês estão, eu estou chamando vocês à consciência, eu estou mostrando para vocês como é que está a realidade de vocês hoje. Vocês estão preocupados em reconstruir Jerusalém, reconstruir suas vidas, reconstruir seus trabalhos. Então o Senhor manda o profeta, e aí no versículo 4 ele diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Então nós temos dois momentos. O primeiro, quando a gente está espiritualmente em crise, nós achamos que as coisas de Deus não são prioridade. Quando a gente está espiritualmente em crise, nós achamos que as coisas de Deus podem ser deixadas para depois. Eu posso deixar para depois, não preciso fazer agora. Eu posso cuidar dessa questão do templo do Senhor, mas lá na frente, por enquanto eu vou cuidar de outras coisas, porque as coisas de Deus podem deixar para depois. Quando o Senhor trouxe-os lá do Egito, ele colocou o seguinte: quando vocês mudarem e chegarem no lugar, a primeira coisa que vocês fazem, vocês vão lá e constroem a tenda do tabernáculo. Aí depois que vocês construírem a tenda, aí vocês vão construir o acampamento de vocês no redor da tenda. Por quê? Porque isso era uma coisa muito importante que o povo de Israel tinha que aprender. Antes de cuidar das coisas de vocês, cuidem das coisas do Senhor. Aprendam que a vida de vocês tem que estar no entorno das coisas do Senhor, e não o contrário. Não era para eles construírem as barracas deles e colocar aquele mais de 1 milhão de pessoas no deserto, todo mundo arrumadinho, para depois fazer o tabernáculo. Não, vocês façam o tabernáculo e depois vocês façam as construções das casas de vocês. Quando a gente está espiritualmente mal, quando a gente está espiritualmente doente, nós nos preocupamos em primeiro lugar com as coisas materiais do que com as coisas espirituais.
Nós preferimos cuidar das nossas coisas do que das coisas do Senhor. Preciso fazer a casa. A minha casa tem que pintar. Arruma a casa. Agora eu tenho que arrumar o forro. Aí arruma a casa. Agora eu tenho que fazer não sei o quê. E a gente passa o resto da vida arrumando a nossa casa, a nossa casa, a nossa casa. E obviamente nós estamos falando aqui simbolicamente. Porque casa para nós não é apenas a casa que nós moramos, é o significado que aquela propriedade tem para mim. Eu prefiro cuidar da propriedade minha do que cuidar daquelas coisas que são referentes ao Senhor. O Senhor precisava de templo? Não. Eu só ficaria bem se tivesse templo? Não. O problema era o que aquilo significava. E aquilo significava? Significava que as coisas do Senhor continuavam não sendo prioridade para aquele povo. Deus já tinha tratado com eles, Deus tinha começado há 70 anos antes, tinha exilado, tinha pesado a mão sobre eles, tinha todos os pais deles morrido lá no exílio, eles tinham voltado, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel tinha acabado de morrer, o profeta Zacarias estava por ali agora, eles voltaram do exílio, estava todo mundo encantado com o que Deus fez, porque voltou, mas eles não estavam nem aí para as coisas do Senhor. Sabe, irmãos, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente aprender. Às vezes Deus resolve tratar conosco também. Prefere conversar conosco. Ele ensina para a gente que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando a gente para pensar na nossa vida, a gente fica sempre perguntando: meu Deus, onde é que eu vou usar o meu tempo? Eu tenho que trabalhar tantas horas durante o dia, eu tenho que descansar tantas horas durante o dia, eu tenho que usar as mídias sociais durante tanto tempo durante o dia, eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia que eu não consigo tempo para ler a Bíblia. Quando eu consigo arrumar tempo para ler Facebook, quando eu consigo arrumar tempo para ver tanta porcaria quanto eu vejo em mídia social, e chego ao final do dia e digo que não tive tempo para ler a Bíblia, eu já não tenho mais desculpa. É porque as coisas de Deus não têm prioridade na minha vida. O que eu faço com o meu tempo? Eu tirei férias e eu resolvi que vou dar uns dias das minhas férias para poder ajudar uma congregação lá não sei aonde, uma igreja não sei aonde, um missionário não sei aonde, alguma coisa, não, mas eu não tenho tempo para isso. Faz com o nosso dinheiro. Sabia, irmãos, que ainda tem muita gente que acha que pode pegar o seu dízimo e fazer do seu dízimo o que quiser. Porque tem gente, aqui nós temos uma irmã, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo esses dias porque os tesoureiros estão aqui, a irmã Francisca, a irmã mais velhinha hoje da igreja, quase não vem mais à igreja porque ela não pode vir. Ela ganha um salário mínimo, mas o dízimo dela, ela é fiel, porque ela aprendeu que o dízimo não é dela, é do Senhor. Então ela resolve pegar o dízimo dela e entregar, porque uma pessoa aposentada que ganha um salário mínimo tem mais facilidade de entregar o dízimo do que quem ganha 20 mil reais, porque eu acho que posso fazer do meu dízimo o que quiser, porque eu faço do meu tempo o que eu quiser, eu faço do meu dinheiro o que quiser. A educação dos meus filhos, eu estou com a minha sobrinha, a gente ajuda a minha sobrinha, e essa semana nós estávamos em casa conversando, porque nós já estamos preocupados e tentando nos organizar, porque tem a escola dela, esse ano nós já ajeitamos o pagamento da escola dela, mas a escola o ano que vem, porque eu tenho que me preocupar com a educação secular dos meus filhos. Quanto eu gasto com a educação espiritual dos meus filhos? Quanto tempo eu invisto na educação espiritual dos meus filhos? Quanto tempo eu invisto no meu crescimento espiritual?
Quanto tempo eu invisto no meu aprendizado? Então, o que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com as minhas coisas? O que eu faço com o meu tempo de família? O que eu faço? O que eu faço com essas coisas todas? O Senhor diz assim, ó, primeira coisa, que eu quero mostrar para vocês como é que vocês estão. Sabe, querido, se o Senhor estiver tratando com você hoje, Ele escolheu você para estar aqui, e a mim para estar aqui, para poder dizer a primeira coisa, como é que está a sua vida, quais são as tuas prioridades. Segundo, Ele trata com a gente para poder nos convidar a fazer uma reflexão da nossa história. Ele diz, dá uma olhadinha na tua história, presta atenção do que tem acontecido na tua vida. A partir do versículo 5 ele diz assim, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o vosso passado. Dá uma olhadinha no seu passado. Vocês têm semeado muito, mas recolhido pouco. Vocês têm comido, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 9 ele diz assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Irmãos, isso é uma palavra dura que o profeta estava transmitindo para o povo de Israel. Palavra dura. O profeta estava dizendo para o povo de Israel assim, gente, dá uma olhadinha na vida de vocês. Ei, vocês trabalham a beça, vocês semeiam, parece que vocês não colhem. A Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos semeadores da palavra, mas antes de semear a palavra, nós somos muito preocupados em semear as coisas materiais para a nossa vida. Ele diz assim, vocês têm comido, mas continuam com fome. A Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele diz assim, vocês têm bebido água, mas parece que não mata a sede. Jesus diz assim, aquele que vem a mim, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ele diz assim, vocês têm se vestido, mas parece que continuam com frio. Lá na carta a Laodiceia, o Senhor fala assim, vocês têm colocado roupa, mas vocês precisam vestir as vestiduras brancas, que são aquelas que podem realmente resolver a vida de vocês. Sabe então, irmãos, a Bíblia vai falando para nós, aqui nesse texto o Senhor está falando assim, vocês estão investindo nas coisas materiais da vida de vocês. Vocês são bons, vocês semeiam bastante, trabalham bastante, juntam bastante, estudam bastante, vocês têm sido bons nisso aí, Israel. Só que eu resolvi tirar a bênção de vocês. Eu tenho tirado a bênção de vocês, porque vocês têm preferido o material ao espiritual, porque vocês têm investido naquilo que dá uma resolução para o problema de vocês hoje, mas não dá resolução para a vida de vocês amanhã. Vocês estão investindo errado. Vocês estão gastando tempo em coisa errada. Não é que é para vocês não comerem, é que se vocês só comerem, vocês vão continuar com a vida insatisfeita, porque ninguém vive só de comida. Não é para vocês não comprarem roupa, é que só roupa não resolve o problema de vocês, porque em algum momento vocês vão sentir frio. Não é para vocês apenas beberem água, é porque vocês vão beber água, mas em algum instante vocês vão continuar tendo sede. Porque vocês estão investindo naquilo que é errado. Aí vocês olham para trás e falam, caramba, trabalho. E aí ele diz assim, vocês têm ganhado o salário de vocês e colocam como se guardasse num saco, o saco está furado. Guarda o dinheiro,
pendura nas costas e sai andando, andando. De repente vocês olham, parece que o dinheiro de vocês sumiu. Não sei o que eu faço com o meu dinheiro, não sei o que eu faço com o meu salário, parece que a coisa não rende. Sabe o que é, irmãos? É porque quando nós investimos no que é apenas material, aquilo que nós investimos no material não é suficiente para resolver a essência da nossa vida. O povo de Israel precisava aprender isso. O povo de Israel precisava aprender que apenas juntar dinheiro, fazer casa, arrumar as coisas não seriam suficientes para eles serem felizes. O povo de Israel precisava entender que apenas ter salário bom não faz de ninguém feliz, porque essas coisas são materiais, essas coisas são importantes, mas elas são pouco. Só que pior, o Senhor diz assim: por que vocês resolveram viver assim? Eu tirei a bênção de vocês, eu tirei a chuva, eu tirei a produção. Vocês não foram abençoados, porque eu preciso trazer vocês de volta, porque quando vocês ficam abastados, vocês ficam meio abestados. Vocês acham que porque tem condições materiais, vocês podem viver tranquilamente. Ei, essa palavra que o Senhor estava falando para Israel é uma palavra que serve para a nossa geração, irmãos. Cuidado! Cuidado! Quanto tempo, quantas coisas, quantas prioridades, quantas coisas nós fazemos na vida, investimos, e aí o nosso filho se afasta do caminho do Senhor. O nosso casamento se acaba machucado. A nossa saúde se deteriora e nós começamos a desenvolver um monte de problemas psíquicos os mais diversos. Nossos negócios não se dão bem, porque o Senhor tirou a bênção da nossa vida. E aí, o Senhor vai tratando com a gente para dizer assim, ó, lembra, você pensa que a coisa está ruim hoje, você não percebe que ficou ruim lá desde atrás, porque você foi relaxando. Ei, quando o Senhor trata com a gente, Ele traz-nos a consciência, mas Ele também nos leva a uma reflexão, dá uma olhadinha, porque esse negócio não começou agora. Já viu aquela casa? Parece que está tudo errado. Caramba, parece que nada dá certo lá em casa. Tem uma pessoa muito querida para mim, parente até. Há pouco tempo eu falei com ele, eu falei, cara, eu não entendo por que você insiste em viver de costas para o Senhor. Porque Deus te prova, você continua de costas. Agora, irmãos, às vezes a gente está dentro da igreja, costas para Deus. É só dar uma olhadinha nas nossas prioridades, é só dar uma olhadinha nos nossos investimentos. A gente tem não, nosso templo está arrumadinho aqui. Nosso templo está arrumadinho, está faltando sala de aula, né? A gente tem problema com sala de aula aqui. Nós temos de construir a construção. Não é essa a questão nossa não é material, a questão nossa é o que temos feito com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa vida. Nós temos o Hernandes com a Flávia, lá na África. Nós temos o Rafa, o Mate com a Rafa, lá no Oriente. Nós temos o Nildo com a Marília, lá com os ribeirinhos. Nós temos agora o Cavalcante aqui da igreja, que vai trabalhar com indígenas. Nós damos, irmãos, uma merreca para eles, sabia? Merreca. E agora nós chegamos à conclusão de que no orçamento nosso da igreja, a gente não vai poder completar um salário. É muito pouquinho que a gente dá para eles. Mas se você tem entregue o teu dízimo, ótimo, tá bom. Você está entregando o teu dízimo, ótimo, tá bom. Mas essa não é apenas a questão. A questão é mais do que isso. A questão é o que nós temos feito da nossa vida. Eu ia falar uma palavra mais dura, mas eu vou aliviar aqui, porque eu estou mais velho. Agora, quando mais velho, a gente vai ficando mais, educado. É terrível a gente fazer uma reunião de pais aqui. E aí,
não pode mandar a revista que a igreja compra pelas crianças para casa, porque os pais não ajudam as crianças a fazerem tarefa durante a semana e trazer para cá no domingo. Ei, quem é responsável pela educação e criação dos nossos filhos não é a igreja, somos nós. Aí a gente paga caro para os professores darem aula para os nossos filhos, mas nós não tiramos tempo numa semana para fazer a tarefinha da escola dominical com criança, e aí depois a gente quer que os nossos filhos sejam abençoados. Eles vão ser abençoados. Se nós chamarmos que a bênção é material, pode ser que eles sejam abençoados. Mas é preciso que a gente reveja nossas prioridades, irmãos. É preciso que a gente reveja as nossas prioridades. Eu não gasto tempo diante de Deus com a minha família. Aí minha família está um desastre. Claro, está um desastre. Eu não estou bem no meu trabalho, no meu estudo, nos meus negócios. Claro, porque eu não posso receber a bênção do Senhor, porque se eu receber a bênção do Senhor, eu vou ficar cada vez mais independente dEle, de costas para Ele. O que eu vou fazer? Aí o Senhor, Ele traz-nos a consciência, ajuda-nos a fazer uma reflexão, muda, nos ajuda, nos estimula. O versículo de número 12, aliás, no versículo de número 8, o Senhor diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Gente, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Promessa da palavra: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O Senhor disse assim: gente, dá uma parada, para um pouquinho com essa febre de vocês de apainelar, arrumar, enfeitar a casa de vocês, as coisas materiais de vocês, os carros de vocês, as viagens de vocês, as coisas que para vocês são tão... Dá uma paradinha, para um pouquinho e cuida daquilo que é prioridade. Aí o texto diz lá no versículo 12 que Zorobabel, Josué, as outras pessoas atenderam a palavra do profeta Ageu, e diz que o povo temeu diante do Senhor. Aqui está um problema nosso. O povo temeu diante do Senhor, porque o povo lembrou: ei, gente, a questão não é sociológica, não. Ei, a questão não é de clima, não. Às vezes eu acho que a minha vida está ruim por causa do governo. Às vezes eu acho que a minha vida está ruim por causa do calor de Porto Velho. Às vezes eu acho que o meu casamento está ruim porque sentimentalmente eu já não estou essa Coca-Cola toda. Às vezes eu acho que as minhas amizades não estão bem, é porque as pessoas são todas problemáticas. O mundo é muito problemático, eu não consigo conviver, porque afinal de contas o mundo é muito problemático. E aí eu começo a arrumar sempre uma explicação fora. O Senhor diz assim: gente, para um pouquinho, olhe madeira, cuida daquilo que é meu, e vocês vão ver. O Senhor diz assim: trazei os seus dízimos à casa do tesouro e provai-me-lhe. Buscai em primeiro lugar o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, gente canta. Quando eu aprender a entregar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles temeram, naquele dia, eles tiveram o temor do Senhor, e o Senhor diz assim: o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Semana passada alguém falou uma coisa muito legal para mim. Eu tomei uma decisão na minha vida. A decisão minha agora diante do Senhor é assim: eu só vou se o Senhor for. Eu li isso lá em Moisés, falando para o Senhor: Senhor, eu só vou se o Senhor for. Aí eu perguntei assim: para onde?
Porque a questão nossa, irmãos, não é que Deus vá comigo, é vá comigo para onde? Porque Moisés falou isso assim, Deus falou para ele, eu quero que você vá para Canaã, e ele estava indo cumprir o que Deus tinha mandado. E aí quando Deus falou assim, eu não vou com você, Moisés diz, então se o senhor não for, eu não vou, eu estou fazendo uma obra que é tua, esse povo é teu. Agora às vezes a gente fica montando uns projetos, sonhos, umas ideias, que não tem nada a ver com Deus, que Deus não está naquele negócio, mas a gente quer que Deus vá, que Deus abençoe, que Deus ajude. Ei, se nós não formos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, Deus não vai abençoar não, Deus não vai abençoar não. Então, o povo temeu ao Senhor, recebeu a promessa do Senhor, e o versículo 14 diz assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué, e o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seus deuses. O povo temeu, deu uma parada e disse, caramba, é verdade. É um convite para nós, irmãos. Quando o Senhor trata, Ele traz a consciência, Ele nos ajuda a refletir, e Ele nos estimula a tomar uma decisão, uma posição. Rapaz, é verdade. Nós vamos construir mesmo. O melhor que a gente tem a fazer é agradar o Senhor. E dar uma paradinha na minha vida, dar uma organizadinha na minha vida, porque eu estou escolhendo prioridades erradas, e quem escolhe prioridade errada longe do Senhor perde a bênção. Eu vou organizar a minha vida. Vou entregar meu dízimo? Vou entregar meu dízimo. Nós vamos ajudar mais missionário, nós vamos ajudar mais missionário. Mas não é só essa questão não. Porque tem gente que acha que entregar dízimo é a coisa mais importante do mundo. Não é não. A coisa mais importante do mundo é a obediência. Deus me deu dons, eu tenho de colocar os meus dons a serviço do corpo de Cristo. Nós temos um monte de gente aqui que tem curso de líder, que foi feito curso de líder, mas tem célula que não pode multiplicar porque não tem líder. Tem líder. Por quê? Porque nós não temos tempo para reunir 5 pessoas, 6 pessoas na minha casa uma vez por semana. Não dá tempo, eu não tenho tempo. Nós precisamos renovar às vezes nossos professores de escola dominical. Não, mas eu não tenho gente com tempo, falta tempo. Mas a gente precisa arrumar pessoas para poder trabalhar no ministério A, no ministério B, mas não dá tempo, eu não posso, eu estou sem tempo. Mas eu não posso, mas eu não posso, mas eu não posso, mas eu não posso porque eu tenho casa para painelar, eu tenho carro para comprar, eu tenho casa para construir, eu tenho menino na escola, eu tenho, e aí a gente vai vivendo às vezes uma vida que vai murchando. Semeio muito, mas colho pouco. Como? Parece que estou com fome. Bebo, parece que estou com sede. Ponho roupa, parece que continuo com frio. Ganho salário, meu salário não dá para nada. E assim eu vou vivendo uma vidazinha medíocre. Quando Deus tratou com Israel, tomou a consciência, fez a reflexão e animou o povo a uma tomada de posição. O Senhor tem alguma coisa para tratar com você hoje? Tem alguma coisa para tratar com você? Que quando o imperador rasgou aquele pedido, jogou o pedido lá, Parântios tinha pedido para construir um templo para que ele pudesse reunir com seus irmãos. O imperador jogou o pedido fora e falou para ele, pronto, passou, agora pede alguma coisa para você. Ele diz assim, se tiver alguma coisa para mim, que não for para o meu Deus, eu abro mão, porque para o meu Deus é prioridade. Querido, se tiver alguma coisa na tua vida em que Deus não for prioridade, primeiro, para a glória de Deus, eu estou em nome de Jesus te chamando, volta. Segundo, para o teu bem, Deus não estiver sendo glorificado, volta. Para o bem da tua família, volta.
enquanto dá tempo, enquanto dá tempo, porque as consequências da gente perder a bênção, às vezes são irrecuperáveis. O que Deus trata com você hoje? O que você fala para o Senhor hoje? Ora, fala para Ele.